Hello! Boa noite! Boa noite! Uma noite de live excepcionalmente hoje, quarta-feira, normalmente é na terça e na quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. E já vou chamar essa nossa querida convidada para esse bate-papo muito especial. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Deixa eu chamar aqui a queridíssima Sabrina. Vamos ver se ela já está acessando aqui. Vamos lá. Sabrina! Cadê você? Seja bem-vinda, Olá! querida. Primeiramente, quero te agradecer, gratidão por você ter aceito o convite. Eu sei que você está aí super atarefada, com filho, enfim, com curso, um monte de coisa acontecendo. Então, gratidão por você ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Eu agradeço. A gente vai dançando a música, a vida, conforme a vida dança, né? É isso aí! Quando a gente começa esse bate-papo, Sabrina, sempre eu começo perguntando para o meu convidado ou convidada como é que foi que você foi parar aí, né? Nesse lugar de uma, vamos colocar, uma grande alma que ajuda e transforma vidas. O que aconteceu na sua vida que você acabou chegando aí? Me conta um pouquinho. Uau, essa pergunta é incrível, né? Porque foi uma jornada um tanto quanto é, desafiadora. Mas eu acho que não é a palavra desafiadora, não. É corajosa. Eu acho que a palavra é corajosa. Hum. O que acontece foi que eu trabalhei no mundo corporativo por 13, 14 anos, né? Então, eu sempre trabalhei com desenvolvimento de time de vendas. Eu trabalho com vendas desde os 14 anos. Então, eu lembro que eu vendia Demilos, lingerie, né? Avon, joias. Só que eu comecei a vender, não era por necessidade, eu não precisava, né? Meu pai arcava com as coisas da casa, mas é porque eu queria mais. Eu queria ter o meu dinheiro, eu queria ter as minhas coisas e eu gostava de vender. E eu lembro, Geraldo, que eu ia naquelas reuniões da Demilos, eu moro aqui em Campinas, exterior de São Paulo, né? E era num prédio da FGV, um prédio bem antigo. E eu ia naquela reunião, tipo, segunda-feira à tarde. Eu ia pra escola, imagina, adolescente, todo mundo queria brincar depois, sei lá, fazer o quê, eu não sei o que eles faziam, porque eu era diferente. E eu ia na reunião da Demilos. De segunda-feira à tarde, só tinha aquelas velhinhas, né? E eu lembro que era um negócio muito maravilhoso, que tinha uns dinheirinhos assim de papel que chamava Demilhão, Demilos e milhão. E aí tinha sorteio e aquelas velhinhas trocavam sutiã, trocavam calcinha, trocavam todas aquelas coisas, né? E eu achava aquilo incrível, maravilhoso. Eu achava aquilo incrível porque eu via aquelas velhinhas ganhando porque elas tinham vendido bem e porque tinha feito diferente. E era muito legal aquilo. E eu olhava aquela líder, a moça que liderava, ela tinha um terno rosa, claro, assim, e ela tinha um Eclipse, lembra aquele carro? Nossa, lembro demais. E eu olhava aquela mulher e falava, um dia eu vou ser assim. Mal sabia, né? E aí, claro, foi passando, acabei trabalhando na área administrativa e tal. E aí eu fui para a área de vendas. E resumindo, com 21 anos, eu virei gerente de uma das maiores instituições financeiras do país. E eu atendia 50 cidades, com 21 Uau. anos, né? E eu comecei esse caminho de desenvolvimento, só que eu não conseguia vender sem que eu acreditasse no produto. Então, eu fazia parte de seguros, né, nessa instituição. E aí chegou um momento que tinha algumas coisas que eu já não concordava internamente, eu não conseguia mais performar e eu pedi demissão. E fui trabalhar em uma outra empresa
para fazer toda a parte de desenvolvimento de seguros de pessoas com propósito, né? Com propósito. E aí eu fui percebendo que eu tinha alguma coisa que eu vendia muito e que eu não estava conseguindo fazer com que os meus times, meus funcionários vendessem o tanto quanto eu vendia. E aí eles queriam que eu fosse nas visitas todas as vezes. Eu falava, mas vocês já estão prontos. Não, é porque quando você vai, fecha. E aí eu fui estudar o que eu fazia para vender, porque era algo que era natural. E aí nessa época eu fui estudar neurociência. Então eu fui estudar neurobusiness, eu fui estudar viés cognitivos, ciência comportamental, perfis de comportamento, hipnose para vendas. E aí, lógico, né? É lógico que aí a expansão de consciência começa a acontecer. E aí eu entendi que eu não queria mais aquilo. Porque eu entendia tanto de gente que eu falava, não, agora eu quero treinar não mais times de vendas, times de relacionamento, de atendimento ao cliente, mas eu quero treinar pessoas com tanto conhecimento que eu adquiri. Que fiz mais de 30 formações, inclusive constelação, neuroconstelação é uma delas. E aí eu fui nesse caminho, e aí eu falei, tá, eu quero sair. E eu era diretora lá, né? E eu tinha carro da empresa, tudo aquelas condições. E eu falava para fazer o quê? Não sei. Não tenho ideia, mas eu vou. E aí eu fui desconstruir tudo aquilo, né? E aí eu desconstruí, só que eu abri a minha empresa de seguros. Eu achava que era aquilo. E aí eu comecei a construir, coloquei consultório, escritório, mandei colocar móveis planejados e tudo isso mais. E aí deu 3, 4 meses, eu tava para contratar times. E aí eu comecei com uma confusão muito grande interna. Eu falei, olha, eu não vou contratar time sem responsabilidade, né? Com criança pequena. Eu vou ficar aqui 1, 2 meses na minha. Eu quero entender o que está acontecendo. Tava muito confuso. E aí fui para esse caminho. E aí eu fechei o escritório, mandei desmontar tudo que tinha acabado de montar. Falei, não, não é isso. E aí comecei a montar mentorias e treinamentos individuais, mais baseado no autoconhecimento, né? Na questão do autoconhecimento. E aí já foram mais centenas de alunas, né? Mais de 250 alunas, várias mentorias. E aí esse ano, recentemente, eu entendi que eu precisava passar pela dor, né? Pelo que é ser um terapeuta, para eu conseguir vender terapeutas. Então, hoje eu ajudo os terapeutas, principalmente, né? Não só terapeutas a desenvolverem o seu trabalho, desenvolver a sua mentoria, desenvolverem os seus cursos, desenvolver a sua esteira de produtos e o seu posicionamento. E aí eu entendi muito por que eu precisei ficar esses 2 anos atendendo individual, para eu saber o que era a dor de um terapeuta. E as maiores dores dos terapeutas é vender, né? Literalmente, você está nesse meio e você sabe como é. As maiores dores, as maiores dificuldades deles são vender. E eu amo vender os próprios terapeutas que me ajudam, né? Todos os terapeutas que estão comigo nas minhas mentorias e no meu mastermind, eu já vendi eles para alguém de alguma forma. Então, resumidamente, é isso, é a minha história. E aí eu tenho esse trabalho de desenvolvimento e também a missão de orientar a minha pequena, né? Minha pequena estuda numa escola Waldorf, baseada em tudo isso que eu conheci, desenvolvi. É uma missão para mim orientá-la para esse caminho de essência, de alma, de ser quem nasceu para ser. E por isso que eu carrego um movimento que chama Ocupe Seu Lugar no Mundo. Que lindo, que história linda! E é muito interessante você falar sobre a sua história e, de alguma forma, se confunde com a minha, ou tem um paralelo com a minha. Eu tenho 34 anos que estou nessa brincadeira aí do autoconhecimento, e tudo começou com uma dor muito grande. Eu venho de uma família de médicos, e eu tive aquele probleminha de ser muito rápido na cama, tá? Eu não vou falar o nome aqui para cortar. E depois o trem lá para frente, o trem não levantava. E é muito fácil, eu via isso com muita facilidade na minha família, a dependência de remédios. E eu não queria aquilo para mim. E eu fui atrás da raiz.
de tudo que acontecia por trás, porque isso não teve só uma consequência com o Geraldo, mas principalmente com a minha parceira na época, né? Que eu tinha muito medo dela me abandonar, né? E foi muito interessante porque hoje entendendo, né? Hoje eu sou hipnoterapeuta, hoje tenho também várias formações nesses anos todos. Aqui tem um pouquinho atrás aqui só para você entender. E o que que significa? Eu não gostaria de mostrar. Porém, a gente vai falar sobre algo que para mim foi conclusivo. Eu entendi que a gente não tem apenas um corpo físico. Então nós temos um corpo físico, um corpo mental, emocional, espiritual e energético, e eles não estão separados, eles estão unificados. Então atrás daquele cara que tinha era rapidinho na cama, aquilo ali teve um registro mental. Aquilo ali tinha uma emoção negativa, uma ferida emocional. E eu gosto muito do trabalho da Lise Bourbeau, onde ela fala das 5 feridas emocionais: abandono, rejeição, traição, humilhação e injustiça. E ali, quem tem a ferida da rejeição, rejeita primeiro antes de ser rejeitado. E ali eu comecei a entender o meu processo. Por quê? Porque eu tinha muito medo de perder essa minha parceira. E eu estava causando um dano a ela, e tinha um detalhe: eu era gordinho. Então, vamos falar sobre já o nosso tema, né? Porque a gente fala sobre os traumas, mas muitas pessoas nem sabem que nós temos o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Para facilitar aqui o nosso entendimento, eu gosto muito de analogia. E analogia, para mim, o consciente significa o gelo externo. E o que está debaixo, que é o iceberg, está todo o nosso lixo mental e emocional, que vamos colocar como não consciente, onde está o subconsciente e o inconsciente, para facilitar. E o que trouxe isso para mim? O gordinho, eu nunca esqueço, Sabrina. Eu falei para uma amiga minha assim: oh, eu tô sofrendo para sua amiga, eu não paro de pensar nela, eu não tô nem conseguindo dormir, eu não consigo estudar, eu quero. Fala para ela. Ela falou: Geraldo, vou falar. E eu nunca vou esquecer, ela me trouxe assim. Ela vindo no corredor, ela falou assim: Geraldo, ela falou que você é um cara muito legal, muito divertido, engraçado, mas, vírgula, você é gordo e tem cabelo encaracolado. Registro. Hoje eu uso a Lisa Belton e sou magro. Então, vamos direto ao nosso tema: traumas. O que que um trauma faz na vida da pessoa? E o que que aconteceu nesses 34 anos foi que não somente entendi esse lixo mental e emocional, como eu ressignifiquei. E não somente ressignifiquei, como também criei um método, onde esse método chama método GT, Geraldo Tomé, do gozo à transformação. Por quê? Uma das formações que eu falo muito aqui, quem me conhece, é a pranaterapia, a pranic healing, onde é a terapia da energia. A gente entende a importância da energia. Então, para mim, tudo é energia. Mas primeiro, tudo, em primeiro lugar, é Deus. E o que significa isso? Que quando eu entendo, eu começo a perceber o mundo com outro olhar. E o que aconteceu comigo foi que eu entendi que por trás de todo aquele processo, e esse professor o Master Showa Kokusui da Prana-terapia diz: o seu plano de alma superior divino está diretamente ligado à sua dor ou seu sofrimento. E é exatamente o que eu atraio hoje no meu consultório. Então hoje eu sou especialista na área da sexualidade, eu sou especialista na área de relacionamentos. Por quê? Porque foi aonde veio a minha maior dor. E que você está trazendo aqui uma informação que tem exatamente um dos pontos que a gente percebe nos relacionamentos: é o se vender. O se vender não é só você vender um produto, né?
Nossa, eu não tô, sabe? Eu não sei, Sabrina. Eu acho que eu não tô. Eu acho que eu tô cheio de rugas. Eu não tô. Eu acho que eu tô ficando velhinha. E a gente começa, em vez de valorizar o produto, vamos colocar nós mesmos, nós começamos com esse processo de autodestruição. Agora eu quero escutar você, Sabrina. Me diz, por que esses traumas impedem a gente de ter uma vida feliz? Bom, vamos lá, adorei ouvir essa história. Já tinha escutado um pouquinho em algumas lives sua. É, o ponto-chave, eu gosto de falar assim, né? O nosso subconsciente, tô com uma bala aqui na boca porque eu tô com tosse, pelo menos para dar uma aliviada aqui. Fica tranquila. O nosso subconsciente, ele vai registrando. Deixa eu voltar aqui, né? Eu não sei quem assiste aqui, se são pessoas que são mais terapeutas ou não. Imagina só que a nossa visão aqui, né, é como se fosse a câmera do celular, né? A câmera do celular tá aqui, ela tá filmando tudo, só que a imagem, ela não está ficando no celular, ela está ficando na nuvem, né? E assim é com os nossos registros de tudo aquilo que a gente vê, ouve, sente, cheira, experimenta, acordado ou dormindo, vai sendo registrado porque essa câmera ela não está desligada. Ela não desliga, ela registra tudo o tempo inteiro. Então, por isso que eu falo muito, tomem cuidado com dormir assistindo filmes, né? Principalmente filmes de guerra. Porque a nossa mente não sabe o que é real, a diferença do que é real do que é imaginário. Então, tudo isso vai sendo imputado no nosso registro subconsciente ou até na nossa caixa, para quem subir um pouquinho o assunto. Então, isso vai sendo registrado no nosso subconsciente e essa informação ela vai ficando lá. Só que quando a gente tem lá até 7 anos, no nosso primeiro setênio, eu gosto muito de trabalhar com os setênios, não existe filtro algum para que essas informações sejam imputadas. Então, papais e mamães, tomem cuidado com quem vocês deixam, como vocês deixam seus filhos assistindo telas, celulares, YouTube, televisão, com a câmera aqui o tempo todo. Tudo aquilo está sendo registrado, imputado na mente subconsciente. E toda aquela informação, ela vai virar um registro. Saiba ou não saiba, queira ou não queira, aquilo está entrando e sendo registrado. E a partir dos nossos 7 anos, que o consciente começa, há 5 anos ali, que o consciente começa a formar, ele começa a criar um certo filtro. Só que esse filtro vai ser baseado no que aconteceu nesses primeiros 5 anos, né? Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não traz felicidade. Todo homem trai, toda mulher que dança é vagabunda, né? Todos esses sistemas foram imputados e vai formando o quê? Eu falo que é uma colcha que é o paradigma, né? É uma colcha de informações, de traumas e de inputs de informações que vão formando essa teia. Imagina só uma teia. Então, por isso que é muito difícil as pessoas fazerem mudanças, porque elas vão lá e mudam uma crença, um ponto, uma informação. Só que ela está numa teia, que é o paradigma que está sendo formado baseado naquilo. Então, por isso que a pessoa não é feliz. Porque a gente precisa que todos os pilares da nossa vida eles estejam alinhados para que a gente tenha a abundância. A abundância não é o tamanho da conta bancária. A abundância é todos os pilares da minha vida eles estejam preenchidos. E nesse preenchimento estou bem, eu me sinto próspero. Ah, então, aqui acho que você deve lidar muito com relacionamento. Então, se eu não estou no relacionamento, esse pilar está ruim? Não é sobre isso. Qual é a nota que você se daria estando sozinha? Estou bem, estou preenchida, eu me sinto completa e o outro que vi ou a outra vai ser bônus? Ou eu estou esperando alguém para tapar um buraco emocional? Eu preciso de alguém. Quando a gente já começa nessa situação de eu preciso do outro, eu preciso do fulano, pode ser amigo, colega, familiar, relacionamento, já começa a subir um alerta ali. Então, dentro disso, vão imputando todos esses traumas e que não necessariamente são traumas, né? Muitas vezes só viram uma crença. Não foi algo muito grande, muito profundo, mas que gera uma crença. Então, por exemplo, a minha filha, as avós me ajudaram a criar. E aí, um certo dia, ela tinha pego uma moeda
E ela foi lá e começou a ficar assim para pegar a moeda. Com a mão assim dentro da roupa. Eu falei, por que você está fazendo isso? Ah, para não sujar a minha mão. Ai, ai, ai. Gente, isso causa um problema gigantesco, gigantesco com prosperidade e ganhar dinheiro no futuro. Simplesmente de falar que não pega no dinheiro porque o dinheiro é sujo. Então parece que são coisas pequenas, só que esses pequenos traumas, essas pequenas crenças, elas vão imputando e é exatamente aonde está o bloqueio da nossa vida, da vida de todo mundo hoje. A gente está sempre indo na próxima crença, no próximo trauma e no próximo paradigma. E quando a gente vai caminhando nesse olhar, a gente vai aprofundando. Eu trabalho muito com o cérebro triúnico, né? Que diferencia o nosso cérebro. O cérebro reptiliano, que faz a gente fazer, o nosso cérebro límbico, que é o nosso cérebro mamífero emocional, estão todas as nossas emoções ali, e o nosso cérebro cortical, né, o córtex, que é o nosso cérebro racional. E é ele que é o sabidão que está querendo comandar tudo. E aí a gente aprendeu a o quê? Racionalizar a emoção. Eu fiquei muito triste com aquele meu casamento, com aquele meu namoro, com aquele meu chefe. Foi muito triste. Só que não tá sentindo o que sente. Enquanto a gente não sente o que sente, esse trauma continua o quê? É um átomo. Está gerando energia, está criando exatamente a realidade daquilo que a gente tem hoje. Ele está gerando uma onda, um campo eletromagnético que vai atrair mais do mesmo. Então, é por isso que, principalmente quando fala em relacionamento, trocou de relacionamento é a mesma coisa, o outro é a mesma coisa. Trocou de emprego é a mesma coisa, o outro emprego é a mesma coisa. Em todo lugar que eu vou, eu encontro alguém que faz a mesma coisa. Eu vou numa loja, eu encontro alguém que tem uma atitude muito parecida. E aí fala, nossa, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não, isso é eletromagnetismo, né? E isso é baseado em todos esses traumas e esse sistema de crença que a gente tem. E que está exatamente magnetizando mais do mesmo, né? Não tem como a gente entrar, ligar a rádio, o rádio, colocar lá na CBN e ouvir Jovem Pan, né? Não existe a possibilidade. Então, é isso que a gente está emitindo e que está criando a realidade daquilo que a gente vive hoje. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, e eu vou, além de concordar com tudo que você falou, em 94 eu fui morar nos Estados Unidos e eu quero colaborar com uma experiência que eu tive. Lá para 96, por aí, eu conheci o Bob Proctor, que é o cara que fez aquele filme lá da Lei da Atração, né, que virou o que virou. E aqui no Brasil eu conheci a Elaine Urives, enfim, muitas pessoas que também começaram a entender um pouco mais sobre essa questão da física quântica. O trabalho que muito me impactou é da Pranic Healing, do Master Shō Kokusui. E nessa minha busca, nesse meu entendimento, você falou algo que eu quero compartilhar um pouco mais. Por quê? A crença limitadora, crença limitante nos limita. Porém, nós não entendemos que essa criança ferida interior que todos nós temos, ela às vezes nem aconteceu algo. E às vezes a criança ferida interior interpretou algo. E é muito importante a gente salientar isso, porque a interpretação ela gera crenças também. E as crenças, depois que você entender que vem paradigmas, dogmas culturais ou sei lá, religiosos, tudo isso vai contribuir para que você fique numa limitação. E a gente não nasceu para ser limitado. E aqui eu gosto muito do seu trabalho e quero parabenizá-lo, porque você entra na mesma conexão que eu entendo, que nós temos pensamento, mas nós não somos nossos pensamentos. O professor, o Master Shō Kokusui, ele fala, eu tenho um pensamento, eu sou muito mais que meu pensamento. Eu tenho desejos, mas eu sou muito mais que meus desejos. Eu tenho um corpo, mas eu não sou o corpo. Eu tenho a mente é apenas um instrumento sutil da alma. Eu sou a alma.
Então a gente vai começar a falar sobre expansão de consciência, níveis de consciência, que eu falo muito aqui no meu canal, que é de onde vem esse entendimento que o primeiro nível de consciência é o vitimismo. Ai, olha, Sabrina, você não sabe o que aconteceu comigo, Sabrina. Olha, lá em casa, sabe? Nossa senhora, olha, a gente tem que trabalhar muito para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro, porque não é fazer dinheiro, é ganhar, tá? Olha, ai, gente, difícil demais. Olha, meu pai, minha mãe. Então, o que que a gente começa a entender? Agora, com o olhar da constelação familiar, que eu gosto muito, a gente começa a perceber que eu repito, às vezes, igual o papai. E a maior referência minha masculina é o papai, a maior referência feminina é a mamãe. Isso acontece para o dinheiro, isso acontece por relacionamento, isso acontece para a vida. E se eu não sei honrar aquilo, eu posso entrar num outro processo, que é o negativo. Por isso que esse trabalho que eu, você e vários outros que passaram por isso, e isso é importante a gente dizer, nós passamos, eu não sou mais aquele cara. Você passou e você não é mais aquela pessoa. Então você houve uma transformação que é genuína, que é verdadeira. Mas infelizmente existe hoje na internet muita gente falsa, mentirosa. E isso talvez a gente entre numa generalização. Exemplo, até na medicina. Tem médicos que não fazem o papel do médico. Olha aquele cara absurdo, a pessoa lá, naquele estado sedada, ele vai lá e estupra a pessoa. Mas entrando num trauma, que é o nosso tema. Aí você vai me falar, vamos entrar na questão sexual, que é uma parte que eu gosto muito e quero a sua colaboração na sua parte. Nós não tivemos educação financeira e nem educação sexual. Educação financeira você vai falar. Mas educação sexual, qual que é a nossa maior referência? A pornografia. Olha que louco. A pessoa que era rapidinho na cama, esse aqui que você está falando com você, o que eu fazia? Eu era viciado em pornografia. Então, vamos falar sobre hormônios, vamos falar sobre neurotransmissores. Quando você assiste, você que é viciado em pornografia, como eu fui, é como se você pegasse uma seringa de 100 ml e começasse a aplicar heroína através do seu globo ocular para o seu cérebro, para o seu córtex pré-frontal, por exemplo. E o que acontece com isso? Endorfina vai a 1000. E o que você registra? É bom demais esse trem. Meu Deus do céu! Você quer levar para sua realidade, só que a sua parceira não tem aquele corpão. Você quer fazer o que o cara, o ator ou a atriz faz. É uma outra realidade. E aí é onde vem a frustração. Por quê? Porque você já estava frustrado, né? Você já estava com trauma lá de ser rapidinho. Você às vezes se masturba com um vídeo pornô para você não ter toda aquela excitação para ir para um ato sexual. E o que acontece? Aí vem a impotência. Olha que interessante. Nós estamos falando de trauma. E qual que é um trauma que você vem com outro trauma? Porque você está fazendo, acreditando que aquilo vai resolver. E o pior é que vem um outro trauma. Isso acontece também na questão de todos os tipos de relacionamentos. Isso acontece também com a questão da financeira. Então agora você que está nessa área que passou pelo lance financeiro, faz sentido? É isso mesmo? Também acontece na questão financeira? A gente teve essa educação financeira para a gente poder ter esse entendimento? Na verdade, não, né? Ninguém aqui no Brasil a gente tem essa educação financeira, que é muito além da educação financeira em si, aquela superficial, né? De quanto você ganha, quanto você gasta. Isso é importante, sim. Mas tem algo que sistemicamente é mais profundo, né? E a gente vai olhando um pouco a raiz.
E muitas vezes, e seja dinheiro, seja sexualidade, seja qualquer outra área que você esteja com bloqueio, bloqueio de prosperidade, né? Falta de saúde, falta de dinheiro, falta de relacionamento, falta de auto-amor, falta de todas essas partes que determinam o nosso ser. Quem que você está querendo ferir? Nossa Senhora. Quem que você está querendo ferir? Às vezes não é o outro, às vezes é assim. Então, o nosso programa, o nosso sistema de autossabotagem, ele é tão grande, ele é tão profundo, que ele vai querer ferir ou se ferir. E aí a gente precisa olhar quem que a gente precisa perdoar. A nós, ao outro. E muitas vezes a gente vai mais profundamente a alguém que está excluído no nosso sistema familiar. Conforme a pessoa vai avaliando, vai olhando para si e vai caminhando e as respostas não vêm, procure, continue buscando, né? Porque para assumir o reinado, né? Para assumir o comando da sua vida, o reinado, né? Ser imperador, ser imperatriz da sua vida, é preciso sair dessa vitimização e é preciso destruir, desconstruir tudo aquilo que não funciona mais. Destruir esse sistema anterior, destruir esse sistema que não tem mais significado. E muitas vezes a gente precisa destruir aquilo que está funcionando. Aquilo que não, aparentemente não é algo ruim, traumático, etc. Eu precisei desconstruir uma questão financeira, uma vida financeira, para seguir atrás daquilo que eu estava buscando. Para isso, eu precisei diminuir o meu padrão de vida, eu precisei fazer várias coisas que eu não precisava fazer antes, eu precisei pagar o preço para assumir o meu reinado, né? E aí o reinado, entenda-se, a liberdade de ser quem você é, a liberdade de prosperar a partir daquilo que você gosta, a partir daquilo que você quer. E aí as pessoas ficam nessa vitimização, como você trouxe aqui, esperando o futuro, ou o Salvador, ou quando o dia chegar, ou quando isso acontecer, ou quando eu me aposentar. E a vida é agora, gente. A vida é nesse exato agora. Ainda A gente mais nessa, precisa. você falou algo, eu queria só contribuir. Essa vida é editada, né? É muito fácil olhar para o palco do outro e comparar o palco do outro, e eu não estou olhando, não estou entendendo o bastidor, né? Porque aqui a gente só vê coisas, todo mundo tá feliz, todo mundo tá milionário. E é muito fácil a gente criticar o outro, né? E não olhar para si. E eu tô falando para você, nós estamos falando sobre a questão de trauma. Eu pego muitas pessoas que trazem os traumas dos pais para si. Acontece aí também dessa forma, o Sabrina? Eu pego muitas pessoas repetindo padrões inconscientes, né? Repetindo esses padrões inconscientes. E nessa vitimização, de costas para o mundo e de frente para o papai e para a mamãe, esperando a aprovação, amor, vai lá e faz assim, ou faz assado, ou você fez certo. Então, sempre quando a gente está esperando essa aprovação, a gente não está Uma indo para a vida. validação, né? Validação, a gente não está indo para a vida. E aí o que acontece? A maioria não tem coragem de destruir o que precisa destruir. Porque ainda está lá no ego, na criança ferida. Eu gosto muito de trabalhar com os arquétipos, né? Ela ainda está lá nos arquétipos do ego, está lá na vitimização, na órfã, né? Esperando a aprovação de alguém, esperando chegar o Salvador, seja até um curso, né? Então eu deixo muito claro isso quando as pessoas vêm. Eu não vou fazer por você. Sim. É meio a meio. É E, metade, metade. e aí a gente entra no segundo nível de consciência, que é a autorresponsabilização, né? E aqui você falou algo que eu falo muito, muito, muito. Eu falo, gente, não existe pílula mágica. E a pessoa, ela acredita em algumas coisas que parece que ela vive num mundo, sei lá, da Disney na cabeça da pessoa. E vamos entender em relação. O Edna não tá mudo, não. Para mim aqui todo mundo tá escutando. Para você também, né, Sabrina? Sim, eu tô ouvindo. Dá uma olhadinha aí, vê se às vezes você encostou sem querer, querida, aí No no. volume.
no volume. Se Alguém alguém da minha, mais puder comentar aí. o Lu, ou Letícia, alguém da minha equipe, dá uma olhadinha, por favor, dá um apoio para ela, por favor. Então vamos voltar nessa questão do trauma. É muito interessante a gente poder aprender com o outro e através do outro, né? Então eu falo muito sobre a importância que o outro está trazendo o convite para nossa vida. Então não quer dizer que seu pai não soube lidar com dinheiro e trouxe um trauma familiar que você vai ficar pro resto da vida assim. Você concorda com isso? Sim, e essa hora que nesse movimento de mudança e transição, muitas pessoas querem fazer a transição de carreira, né? Elas querem mudar, elas querem, ainda não sabem o que querem, mas sabem que não querem ficar como estão, né? A maior parte das pessoas que chegam para mim estão nesse lugar. E aí elas descobrem um caminho mais ou menos do que querem, porque o caminho não é uma pílula mágica, ele tem que ser descoberto passo a passo, jornada a jornada. Mas elas têm uma noção, já sabe o caminho que quer. Só que por muito tempo, o que acontece? Ela vive em um clã, em um sistema familiar onde todo mundo foi funcionário público, ou onde todo mundo trabalhou de tal forma, ou onde todo mundo tinha um emprego fixo e tinha que comprar uma casa, tinha que ter uma casa própria, e tinha que ter um carro próprio, e que isso era ter prosperidade. Só que aí a pessoa tem esse dinheiro, mas ela está se sentindo infeliz naquilo que faz. Isso não é prosperidade. Chega sexta-feira, ela entra em depressão porque tem que trabalhar no dia seguinte. E aí ela está o quê? Repetindo um padrão sistêmico e trauma da sua criança anterior que não tem coragem de dar o próximo passo porque tem medo de desagradar a família. E aqui a gente tem mais dois fatores. Um importante é medo do sucesso. Como que eu vou ganhar mais que papai e mamãe, a minha família? Como que eu vou ser diferente do que eles? E o segundo, que tem a ver com o primeiro, que é o termostato financeiro. Então, eu tenho medo do sucesso, logo eu tenho uma bolha financeira. Eu não quero ganhar mais do que eu ganho, eu não quero ter mais do que eu tenho. Por quê? No meu sistema de crença, no meu paradigma, eu fui criado para ter uma casa, um carro e um trabalho público ou um trabalho estável, né? Que é essa tal da estabilidade aí que não existe. Né? Então, essa falsa estabilidade que todo mundo busca, que ela não existe, né? O mundo é puro movimento, a vida é movimento. E aí a pessoa se bloqueia. E a gente vai bloquear o tempo todo nesse lugar. No nosso próximo passo, a gente vai bloquear de novo. Tá? Então, como está meu termostato financeiro? Eu quero dar um próximo passo. O que eu quero fazer? Tá bloqueando. Vai lá e olha para isso. Vai para o próximo passo. E aí, esse é o ponto-chave. As pessoas, elas querem buscar a sua prosperidade, a sua riqueza, o seu lugar no mundo, estando ainda no sistema familiar de origem. Estando aqui com papai e mamãe, esperando a aprovação. E esse caminho, ele é separado. Primeiro eu vou para o mundo, faço o que tem que ser feito. Não adianta eu querer levar ninguém. Eles só vão fazer alguma coisa se quiserem e quando eu influenciar pelo meu exemplo, pelo aquilo que eu sou, não pelo aquilo que eu tô falando. Gente, o que você falou, eu tenho que trazer meu depoimento. Em um momento da minha vida, não sei se você sabe, eu tive uma música na novela Malhação. Eu sou um artista que percorreu o Brasil inteiro cantando e tocando. E quando eu conheci a Mama Shoa, que é a nossa querida professora da Pranic Healing, a Cristina Lunardi, ela virou para mim uns 10 anos atrás. Falou assim: você vai ser um excelente terapeuta. Eu falei: ih, essa mulher aí tá doidinha da cabeça. Que terapeuta o quê? Eu quero é ficar cantando e tocando. E por que foi importantíssimo? A gente falou sobre transição de carreira. E um dos momentos eu senti a necessidade quando meu pai teve câncer. Meu pai teve câncer e o médico, a gente procurou o melhor e ele falou assim: Doutor Jamil,
o câncer não é físico somente, uma doença física. Tem uma questão mental, espiritual, energética e emocional por trás. Aquilo mexeu muito comigo, Sabrina, porque eu sabia que eu estava no caminho certo. E a Mama Show me falou assim: se você não colocar sua cara e mostrar para esses homens, porque a gente conhece um monte de homem que tem amigo, que tem primo, que tem esse negocinho aí que eu falei que é rapidinho, mas ele não tem. Ele é perfeito. O problema é a mulher. E aí ela falou assim para mim: você imagina quantos relacionamentos você pode ajudar? Quantos casamentos você pode restaurar ajudando? A gente não está dizendo que o sexo é tudo aqui não, tá, gente? Mas ele faz parte. Por quê? Porque aí é onde você vai entender que existe sim e pode acontecer sim uma real conexão. Conexão é diferente de fazer funk-funk. E o que é E do importante? fast food de gente, né? Que o povo fica aí naquele aplicativo que é o iFood de gente. Adorei Ai, essa ai, iFood, sex food. iFood de gente. E o que acontece? Começa a ter esse vazio existencial. E uma, a gente quer preencher esse vazio interior com coisas externas. E aí, voltando no meu caso, quando eu coloquei a minha cara, a tapa, e trouxe esse exemplo da minha superação, eu comecei a entender que tudo que funcionou para mim, eu comecei a colocar nessa metodologia. Mas aonde eu quero chegar com isso é que se eu não tivesse quebrado aquele padrão de medo, às vezes que eu trouxe de transgeracional de várias famílias, várias gerações da minha família, eu não estaria aqui hoje. Então, se você que é uma alma, uai, cadê? Cadê a nossa amiga Sabrina? Gente, vocês estão vendo a Sabrina aí? Aqui. Eu acho que ela caiu. Ela voltou? Sabrina? Hello, Sabrina? Cadê você? Uai, gente, cadê a Sabrina? Gente, escreve aí alguém da equipe para ela me chamar aqui, porque eu tô chamando ela e ela não tá aparecendo. Vamos ver. Se ela tiver aí online, vocês pedem, ou será que acabou a bateria do celular dela? Alguma coisa aconteceu. Bom, eu vou continuando aqui. É... Alô? Sabrina? Eu acho que ela deu uma caidinha aí. Sabrina não está conseguindo participar, gente. Dá uma ajuda para ela, por favor. Então, gente, olha só, a gente estava falando sobre quando a gente quebra esse padrão, às vezes, familiar, de um medo, por exemplo. E esse medo, às vezes, vem de várias gerações. E aí é onde você, aceitando com coragem, você percebe que você está ajudando muito mais do que você imagina. Então, quantas pessoas aqui hoje, às vezes por medo de relacionar-se, por causa de traumas do passado, pessoas que, por medo de, às vezes, ir para a cama com uma pessoa, ou se entregar mais por causa de traumas do passado. Então, vamos abrir aqui esses minutinhos. Quem tiver dúvida sobre esse tema de trauma, sobre esse tema que envolve não somente relacionamento, tá? Então, você fica à vontade para. Vamos lá, a Lu tá perguntando. Eu posso estar repetindo dos meus pais a minha relação com dinheiro com cerveja ou sem cerveja? Com certeza pode. E para isso, Lu, você precisa olhar com amor e carinho
O que está no seu consciente? Ou o que você não consegue entender? Às vezes, nós repetimos padrões que não estão no nosso consciente, né? Então, por exemplo, eu atendi aqui uma pessoa que ela não conseguia ir para a cama com o parceiro. E já estavam namorando há tempos. E ela me dizia que ela estava com muito medo de se entregar. E aí nós fomos fazer um trabalho e no subconsciente dela, ela foi abusada. Então é muito importante a gente entender que tem muitos dos nossos traumas e bloqueios não vêm do nosso consciente. Eu não sei se eu respondi completamente a sua pergunta. Vamos lá, a Maria está perguntando, me apego muito fácil, só levo na cara. Tem um ensinamento que eu aprendi com o Master Shou Koksui, da Pranic Healing, que ele diz: generosidade em excesso gera o caos. E eu aprendi isso em duras situações. E agora sim, agora a Sabrina parece que vai entrar. Vamos lá. Então, é interessante que quando você se apega, por que você está se apegando fácil? Né? Será que você está colocando muita expectativa no outro? Será que você quer muito do outro? E aí, nesse momento, você acaba colocando mais atenção no outro do que em você? Reflita sobre isso aí, porque pode ser esse caminho. Vamos ver a Sabrina aqui. Entrar aqui, agora sim, eu acho que agora vai dar certo. Seja bem-vindo, meu amigo Cauê. Leti, ela está perguntando assim: foi muito desafiador quebrar. Bem-vinda de volta, Sabrina! Voltei. O que aconteceu? Caiu tudo aqui. Olha lá, tá Ó, ruim, caiu tudo aqui. eu dei sequência, porque tem algumas perguntas aqui e depois você vai também contribuir. Então a Letícia está Eu entrei aqui perguntando até assim: para me despedir por conta do horário, né? você vai Que a ter que gente tinha sair agora, né? conversado. É. Mas não sei o que aconteceu. Apagou tudo. Puf. E tava com o carregador, já tá ligado aqui. Querida, você vai ter que sair, né? Mas eu agradeço muito o convite. Para mim, às vezes é mais fácil fazer de terça e quinta, como eu te falei, né? Mas eu tô com muitas turmas em andamento, então fica mais complexo. Mas eu Ô, querida. agradeço muito o convite. Eu preciso cuidar da minha pequena aqui, que amanhã tem aula. É por um motivo, meu propósito inabalável. Já era para ela estar dormindo. Então eu vou ajustar aqui com ela. Mas eu agradeço muito o convite. Espero que tenha contribuído aí para o pessoal. Com certeza. Quero agradecer mais uma vez. Que Deus continue iluminando o seu trabalho lindo, você e sua família, sua filha querida, com muita saúde, muita prosperidade, abundância em todos os níveis. Gratidão mais uma vez por ceder esse tempo para poder participar com a gente e colaborar com tantas vidas que estão aqui querendo ajuda. Gratidão e me sigam lá. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode me mandar. Gente, quem não conhece o trabalho lindo da Sabrina, por favor, vai lá seguir e conhecer esse trabalho que ela tem, que é fantástico. Pode vir e perguntar. Eu peço desculpa por não conseguir ficar mais, mas o meu propósito aqui na Inabalável me chama. Então eu agradeço muito vocês, agradeço ao Geraldo esse convite. Com certeza a gente pode fazer mais vezes e a gente vai seguindo, evoluindo nesse caminho. Gratidão, obrigada a todos. Um beijo, Já querida. tô Fica vendo com aqui Deus. as meninas me seguindo. Um beijo, boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Gente, então agora vamos responder essas perguntas aqui. Vocês fiquem à vontade. Eu vou começar a falar da pergunta da Letícia. Foi muito desafiador quebrar as crenças limitantes em relação ao dinheiro. Do que eu aprendi com meus avós, ou melhor, fui influenciada. Olha que interessante. Existem pessoas que podem nos influenciar positivamente e existem pessoas que podem nos influenciar negativamente. Por isso que eu falo muito,
nós temos um chakra que chama Ajna. Ele é o centro organizador dos nossos pensamentos. E ele que gerencia isso tudo, e a gente fala muito sobre colocar atenção, deixar ele o mais limpo possível. Como é que eu faço isso, Geraldo? Colocando atenção nos seus pensamentos, colocando atenção no que você está sendo influenciado, às vezes por uma palavra, às vezes por um olhar. Principalmente da questão familiar. Às vezes é do papai, às vezes é da mamãe, às vezes até de um vovô. Então, dá uma olhadinha. Pri, seja muito bem-vinda, que saudade de você. Malu, gente, só gente importante aqui hoje. Silvia, sejam todos bem-vindas. Vamos lá, para a gente finalizar essa live, quem tem perguntas relacionadas a esse tema de trauma, nesse tema de relacionamento, ou também do dinheiro. Por quê? Porque a gente começa a perceber que os traumas que nos impedem de ser feliz, eles têm conexões com todas as nossas áreas. Até, inclusive, eu digo que tem muitas pessoas que estão com muito dinheiro, mas estão doentes, estão deprimidas. Porque entenderam que tudo que eles buscaram era o dinheiro, por exemplo, tiveram dinheiro e não estão felizes. Qual é o trauma que está por trás disso tudo? Né? Qual é o trauma quando uma pessoa... eu quero muito ter um relacionamento, eu quero casar. E a pessoa casa e não traz a felicidade que ela busca no outro. Por quê? Porque tudo que você está buscando fora, não está fora. Está dentro de você. Vamos lá, outra pergunta. Geraldo, você falou que quando namoramos uma pessoa deprimida, pode deixar a gente também deprimida. Bom, não foi isso que eu te disse. Vamos colocar em pratos limpos aqui. Nós temos uma troca de energia com o outro. Então, a pessoa que está em depressão, e o que é a depressão? A depressão é o excesso de passado na vida dessa pessoa. Então ela está vivendo algo que já passou. E esse lugar é solitário, é triste. E o que acontece? Se ela não tem um nível de consciência que ela está no primeiro, que é o vitimismo, ela vai ficar querendo achar um culpado para tudo. E ela pode puxar você para isso. Então existe sim uma troca de energia, existe sim uma influência que pode te influenciar. Não é algo que é correto a gente afirmar que não, ela está deprimida, vai me deprimir. Não, eu mesmo já me envolvi com algumas pessoas e que eu não permiti. Então só faz conosco o que a gente permite, tá? Então é importante a gente deixar claro isso. Amandinha, vamos lá. De onde vem essa necessidade de aprovação, validação do papai e da mamãe? Principalmente do papai. Vocês têm tempo? Aqui dá para ficar umas 30 e 10 horas só falando sobre isso. O que tem por trás disso tudo? Feridas emocionais. Esse trabalho que eu falo muito, inclusive no meu curso online, que é o Método GT, Geraldo Tomé, do Goza Transformação, eu falo muito sobre essas feridas emocionais e o que tem por trás disso tudo. Uma pessoa, vamos falar sobre as 5. Abandono, rejeição, traição, humilhação e injustiça. Uma pessoa, vamos pegar um caso de uma paciente que eu atendi. Ela não teve a atenção, o carinho que ela queria. Não teve. E aí, ela sempre buscou a aprovação do outro, principalmente quem a rejeitou, quem a abandonou, que no caso foi o papai. Então, às vezes, isso nem aconteceu. Então, por exemplo, no caso dela, o papai dela, em vez de dar atenção para ela, trabalhou muito, porque ele precisava sustentar a casa. Na cabecinha dela, na primeira infância de 0 a 7 anos, ela interpretou que o papai não amava ela, que abandonou a casa porque ele tinha que viajar para trabalhar, e ela interpretou isso. E essa interpretação foi ótimo. Essa interpretação gerou
algo, um registro que tem a ver com a ferida dela, às vezes de abandono, às vezes de rejeição, e que pode ser humilhante para ela e que não pode ser justo. E aí também entra na injustiça. Pode ser uma traição. Olha que louco! Então, quando a gente começa a entender que a gente não tem apenas uma ferida emocional e que por trás dela tem informações, eu busco quem? Alguém de fora para validar as minhas ações, os meus atos, por exemplo. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Então é muito complexo, sim, é complexo, porém tudo tem solução. Só não tem solução para a morte. E a gente precisa entender esses convites que estão vindo. Às vezes o convite está vindo, mas você continua entrando nesse círculo vicioso repetitivo. Por quê? Ah, eu quero a validação do meu pai, por exemplo, para esse namorado. Meu pai não validou, eu vou procurar outro namorado. E assim vai acontecendo. Aí eu pergunto, quem que tá namorando? É seu pai ou você? A vida é sua ou é do seu pai? Ou é da sua mãe? Cara, quantas coisas a gente busca pro outro? Vou dar um outro exemplo, gente. Aqui, fácil pra vocês aqui. A gente a gente não tá satisfeito com o que a gente tem. A gente fica olhando pro outro lá, ó. Vamos ver o que, que o outro tá. Lá do o meu vizinho, como é que tá o jardim dele, como é que tá a garagem dele. Às vezes eu nem quero aquele carro. Eu quero é o que aquele carro tá me trazendo. Às vezes eu nem quero aquela casa. Muitas pessoas querem alguns bens materiais para mostrar para o outro. Olha que interessante. Por isso que a gente precisa entender esses convites. Vamos lá. Jô perguntou: meu relacionamento com meu marido não vai bem. Pode influenciar nos relacionamentos da minha. Veja, deve ser da sua filha, né? Do seu filho. Veja algumas situações parecidas. Com certeza pode. Por quê? Vamos pegar um caso que eu também atendi. O pai era um banana, um bostinha. Por que um bostinha? Vamos entender que o bostinha eu gosto de usar. O bostinha pode ser ele pode virar um adubo. Então é um processo. Ele foi muito banana com a mamãe. E aí ela, a filha, acabou entendendo, interpretando que os homens precisavam estar nesse papel. E ela não atrai um homem com energia masculina, às vezes no papel do homem. Ela atrai o banana. Às vezes para honrar esse processo e trabalhar esse processo com ela. Fez sentido isso para você? A Lu tá perguntando. Se a pessoa tem tendências à depressão e se relaciona com o depressivo. Ó, tudo que a gente atrai, ele vem com um convite para a gente trabalhar na gente, em nós mesmos. Então, por exemplo, o que eu não gosto no outro está dentro de mim, em algum nível do meu sistema. Com certeza, às vezes, a grande maioria das vezes, está no seu subconsciente, não está no seu consciente. Por isso que é importante eu entender o que, que o outro está trazendo para mim. Não criticar. Deixa eu olhar, peraí. O outro falou que eu sou irresponsável. Primeiro você não é, você está. O que está acontecendo? Em que momentos eu tô trazendo essa responsabilidade? Às vezes eu estou repetindo um padrão que o papai fez. Faz sentido? A Letícia está perguntando qual a próxima data para a gente comprar. Deve se referir ao nosso curso. A Lu já respondeu, dia 8 de novembro. Uau, a gente vai estar fazendo o lançamento do nosso curso dia 8 de novembro. Então fiquem ligadas aí. A Maria está perguntando, eu fui casada com um narcisista. Não quero isso para mim mais não. Tá, primeiro ponto, olha a informação que você está trazendo na sua frase. Eu não quero para mim mais isso não. Tem dois não aqui. Tira esse não. O que está aparecendo? Quero isso para mim mais. Ó, a sua frase tá, não quero isso para mim mais não. Tira os dois não. Quero isso para mim mais. Por isso que reclamar
Vem de repetição. Clamar, eu estou chamando. Então, se eu estou repetindo, se eu estou reclamando algo que não é positivo, então é negativo, eu estou clamando para isso acontecer de novo. Por isso que o cérebro, a mente, ela não entende esse negócio do não. Então, o que, que eu trago para você de exercício? Em vez de você ficar focando no que você não quer, foca no que você quer. Muda completamente o sentido. Faz sentido ou não? Eu escrevi perdão, escrevi errado, não tem problema. O que a gente está querendo trazer aqui é só aprendizados. Ninguém aqui é certo ou errado, ninguém está aqui para, eu sou o sabichão. Não, a gente está aqui é para a gente aprender, tá bom, querida? Vamos lá! O que mais vocês estão em dúvida aí que eu estou gostando? O povo está participando. O que é importante, gente? É importante a gente entender, por exemplo, a gente tinha programado uma live com a querida Sabrina e ela teve uma, uma adversidade. Quantas adversidades a gente passa na nossa vida, né? Quantas coisas a gente quer do nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma, e vem Deus e nos mostra que não é bem assim. Então é muito importante esse contato que eu tenho com vocês, eu aprendo e sempre é importante a gente ter essa troca, né? Porque ninguém é melhor que ninguém, né? Eu entendo que a gente está passando por um aprendizado. Vamos lá, a Mandinha perguntou. Fala mais sobre essa falta de entendimento da mente em relação à palavra não. Ok. Se eu chego para você e falo assim, Amanda, não pensa no seu pai de terno preto agora. O que vai acontecer com você? Provavelmente você vai pensar nele de terno preto. Aí você está me perguntando, a Maria está me perguntando, então como falar? Como não falar não? É isso que você falou? Queria entender sobre a relação abusiva. Calma, calma, calma. Vamos um assunto de cada vez. Então, a palavra não, ela traz um foco. Então, por exemplo, olha, presta atenção nisso, homens. Se você chega para uma mulher e fala assim, ó, hoje a gente não vai namorar, não vamos fazer amor. O que a mulher vai querer? O que tá acontecendo? Será que tá com outra? Por quê? Nunca aconteceu isso. O que tá acontecendo com ele? Tudo que a gente foca, cresce a energia. Então, se você foca no negativo, você vai atrair o negativo. Einstein dizia, é insano você querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, presta atenção. Coloca atenção, porque você está colocando muito não. Você está focando no que você não quer. E você vai atrair o quê? O que você não quer. Eu falo muito, e vocês vão, lá no curso eu falo muito sobre a capa, que é a comunicação assertiva, pacífica, amorosa. E o que significa isso? Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo já passou por um momento que você está conversando, você está falando B de bola e a pessoa está entendendo D ao cubo. Ainda mais nesse momento de tanto acesso à internet. Né? A gente tem muitas distrações. A pessoa está falando, tá. Então, primeiro ponto. Presta atenção nesse exemplo. Vocês brigaram, você e seu parceiro, e aí você chega para ele. Vou usar esse tom de voz, vou ver o que vocês acham. Ô, meu amor, eu não quero mais brigar com você, tá? Me respondem aqui. Quem gostou do jeito que eu falei? Quem já conhece esse exemplo, não fala, tá? Pra gente dar oportunidade para quem não conhece. Quem que gostou desse exemplo que eu dei, a forma que eu utilizei? Vamos lá. A Mari está dizendo, então eu tenho que falar, eu quero. Ó, eu vou te dar o exemplo agora, só me responde. Você gostou da forma que eu trouxe? Vou repetir. Ô, meu amor, eu não quero mais brigar com você. Gente, participa comigo aqui. Eu não tô
Eu não estou entendendo o que vocês estão entendendo aí, não. Então, isso aqui faz parte já da nossa comunicação assertiva, pacífica, amorosa. Ah, Adriana, gostou. Ok. Então, vamos lá, Adriana. E se eu te trouxer... Eu gostei, como você falou, a Marielle também falou isso. Quem mais gostou, vai escrevendo aí, por favor, que eu vou explicar agora. Tem dois grandes erros nessa fala minha. Primeiro, que eu estou focando no que eu não quero. Então, vou repetir. Eu não quero mais brigar com você, meu amor. E aí, segundo erro, nosso maior mestre Jesus Cristo nunca focou no negativo. Então, como é que eu posso mudar isso? No que eu quero e no positivo. Meu amor, transformando agora na comunicação capa. Meu amor, eu quero um relacionamento. O que você quer com ele? Mais saudável, mais harmonioso, com mais funk-funk, com mais entendimento. Sei lá, aí você vai falar o que você quer. Faz sentido isso, gente? Porque a gente sabe tudo que a gente não quer. A gente sabe tudo que a gente não gosta. Mas na hora que você vai perguntar o que você gosta, às vezes você não tem facilidade como você tem em dizer o que você não gosta. Então, é um trabalho de mindset. É um trabalho... O que é um mindset? Set vem de configuração. Mind vem de mente. Então, às vezes nós estamos configurando a nossa mente para o negativo. E a gente nem se dá conta que a gente está focando no negativo. Faz sentido isso? Quem entendeu, coloca aí. Faz um coraçãozinho, gente. Participa desse trem aí, uai. Eu não sei se vocês estão gostando, então. Eu tô aqui falando, às vezes, eu tô quietinho aqui, porque eu não tô percebendo se vocês estão interagindo comigo. Faz sentido o que eu tô falando para vocês? Quem gostou, faz um coraçãozinho aí para eu entender que vocês gostaram. Olha que interessante. A Amandinha falou, faz sentido. Sim, faz sentido. A Mari falou verdade. A Adriana, verdade. Analisando, faz todo sentido. E aí, quantas discussões nós podemos evitar? Quantas brigas podemos evitar? Então, a gente tem esse convite. Ah, agora sim, vocês estão participando. Eu achei que eu estava falando sozinho aqui, uai. Ó, tirando as brincadeiras, todo mundo quer atenção. Todo mundo quer amor. Todo mundo quer amar e ser amado. Então eu estou trazendo aqui, através de uma brincadeira, que a gente faz isso. Nossa, eu estou conversando sozinho aqui. Ninguém me dá atenção. Não, a gente já passou disso. A gente já entendeu que isso aqui é um momento para a gente conversar, para a gente trocar experiências, né? É tão lindo quando eu vejo aqui, ó, eu me sinto amado, eu me sinto entendido, quando eu percebo que vocês estão entendendo e que isso vocês vão levar para a vida de vocês. Nós somos instrumentos de Deus, gente. Nós estamos aqui para ajudar um ao outro, porque todo mundo precisa de ajuda. Eu não conheço uma pessoa. Ah, tá tudo ótimo. Eu sei, se você conhecer, você me avisa, porque tem uma mentirinha aí por trás. Geraldo, já falei assim, mas a pessoa parece que não entende, continua fazendo a mesma coisa. Ô, Jô, quem me conhece sabe que eu falo assim, você quer uma chacoalhadinha pequenininha ou uma chacoalhadona grande? Para não usar outra palavra. Eu vou trazer uma chacoalhadinha para você. Entenda isso. A responsabilidade da sua comunicação depende de você. Então, se o outro não está entendendo, é porque você não está sabendo comunicar a ele. Ó, eu estou aqui, eu vou explicar para você quantas vezes for necessário para que você seja entendida. Olha que lindo. Mas aqui eu vou te trazer mais um presente para você. Sabe o que você vai fazer? Fala para ele repetir o que você falou. Gente, sabe aquelas brincadeiras do telefone sem fio? Questão antiga da minha época, eu sou meio mais velho que vocês, tá? E aí, a gente fala um trem e de repente, lá no final, sai... Não tem nada a ver com aquilo. Então é sua responsabilidade em comunicar com amor, amorosidade, com
uma forma assertiva, pacífica, tá? Vamos lá, meu amigo Cauê. Eu tentei ajudar o outro. Você conhece a minha história. Meu amigo, você tem um coração que não cabe dentro de você. Você é um ser muito especial, que você tem a minha admiração. Mas eu vou fazer um pedido para você. Tira a palavra tentar. Quem tem algum objeto na frente agora, faz um exercício agora para mim, por favor. Pegue esse objeto e tenta colocar ele no seu ouvido direito. Você tentou ou você colocou? A palavra tentar, ela pode nos desviar. Eu tentei, mas não consegui. Sabe, olha que interessante. Quando você fala com uma criança, adianta falar só uma vez? Não. Então a gente precisa ter essa... A gente fala muito sobre as virtudes, mas uma das virtudes que eu falo muito é sobre a paciência. Você está com a paciência, a virtude da paciência, para entender que é um processo? Uau! Aí sim, eu vou, às vezes, falar a primeira vez, ele vai repetir, mas ele vai, às vezes, não entender na segunda, e eu repito de novo. E assim acontece, o processo lindo. Vamos lá. A Amandinha perguntou, eu não sou responsável só pelo que falo, sou responsável pelo o que o outro entende também. Oh, meu Deus! Por isso que eu gosto mais da Amandinha. É isso. E aí, mas aí tem uns ruídos no meio da comunicação, que a gente fala muito isso no curso, né? O que é um ruído? Uma interpretação do outro. O fato acontece. E tem duas pessoas. Por que para aquele fato, um entende de um jeito e o outro entende de outro? Então a gente tem que colocar atenção. Porque se o outro entendeu de um jeito e eu não tiver essa responsabilidade de conversar e trazer isso para um entendimento, isso vai virar um círculo vicioso repetitivo. Então vamos entender aqui claríssimo, tá? Um fato. Eu estou indo almoçar num lugar todo que eu vou sempre. E hoje o lugar acabou a energia e o ar-condicionado estragou. E eu chego naquele momento, eu vejo um cara reclamando. Ah, Geraldo, aqui tá uma comida tá horrível. Olha aqui esse calor, ainda por cima esse calor. A menina não veio. Enfim, tá uma porcaria isso tudo. Qual foi o fato? Ar-condicionado estragado. Calor. Ok? Ele optou por reclamar. E ele falou assim, não é verdade, Geraldo? Eu falei, não. Eu agradeço a Deus que eu tenho dinheiro para comer hoje aqui. Eu agradeço que eu tenho saúde para poder andar. Eu agradeço por estar entendendo que o Geraldo antigo ia reclamar e hoje eu decido por agradecer. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é isso que vocês estão vendo aqui? Vamos lá, vamos fazer um exercício. O que vocês estão vendo aqui? O que é isso aqui? O que é? O que é isso que eu mostrei para vocês? O que é isso? É um armário? O que é? É uma estante? O que é isso? Uma estante. Ok. É um fato. Ela é uma estante. Aí a Letícia fala, é 2 bustos com livros. Uau! Olha que interessante. Onde eu quero chegar? Por que tem pessoas que falam assim, essa estante bagunçada? Ela tirou o fato, que é só a estante, e colocou a interpretação dela. Tem muito livro nessa estante, tá horrível. Será que não é isso que a gente faz nos relacionamentos? Será que não é isso que a gente faz na nossa vida? Olha que interessante. O fato é o fato.
Geraldo, como é que eu entendo do fato? O fato, se você tiver uma câmera filmando, aquilo é o fato. Então o fato é, isso aqui é uma estante. Agora, a interpretação, se ela está desorganizada, se ela está feia, se ela está... ai, não gostei, a estante é horrível. Isso é interpretação sua. Por isso que a gente precisa também colocar atenção no fato para a nossa comunicação ser mais assertiva. Vamos lá. A Mari perguntou, eu fiquei casada há muito tempo, hoje nem sei como me relacionar. Aí, como te falei, só quebra a cara. Ok. Vamos entender sobre isso. Só quebra a cara. O que tem por trás disso? Nós estamos falando aqui, nós falamos sobre o tema do trauma. Já aconteceu nos seus outros relacionamentos isso? Você percebeu alguma coisa que aconteceu no seu âmbito familiar? A mamãe quebrou a cara com o papai? Quando você começa a fazer essa pesquisa, essas reflexões, você começa a perceber que talvez eu tenha uma repetição acontecendo. E aí é importante você olhar com muito amor e carinho e entender, só depende de mim para quebrar isso tudo, porque pode ter um trauma, pode ter um bloqueio, enfim, N coisas aqui. Vamos lá, a última agora. A Amanda está perguntando, a gente tem o péssimo hábito, a gente não, fala de você, de reclamar de tudo. Nada nunca está bom. Quando a gente aprende, você está falando de você, então fala de você. Quando eu aprendo, eu tenho péssimo hábito, porque aí você está entrando já na autorresponsabilidade. Quando eu coloco o outro, eu não posso falar pelo outro, ok? Quando a gente aprende a ver o lado bom das coisas, tudo muda. Só vive o propósito quem curte o processo. Ah, é? Uai! Então vamos começar uma reflexão aqui mais profunda. E quem não curte o processo? Vai viver o propósito? Eu não curti eu ser rapidinho na cama, não. Eu não curti o meu treino levantar. Não foi legal o meu processo. Porém, aqui tem um detalhe. Viver o processo para mim é diferente, talvez, para você. Faz sentido isso, gente? Por isso que a gente precisa entender. Olha que interessante. Ela falou: quando eu falo de curtir, não é gostar. Legal, agora sim. Ó. Olha que interessante. Eu dei oportunidade para ela se comunicar diferente. E aí a gente entra no entendimento. É obter, aproveitar e viver o processo aprendendo com ele. Amandinha, eu sou... Você sabe que eu acompanho o seu processo e eu tenho muita admiração pelo que você se tornou. E é isso, gente. A gente pode tornar uma outra versão. A gente pode transformar. Depende da gente. Por isso que a gente precisa focar no que a gente quer. Amei vocês estarem aqui comigo, contribuindo para esse bate-papo bacaníssimo. Quero aqui deixar minha gratidão para cada uma de vocês e para cada um de vocês que está aqui conosco. Agradecer mais uma vez o carinho de sempre. Tem muitas caras aqui que estão se repetindo, estão me acompanhando nessas lives. Então, mais uma vez, gratidão. Vamos lá, Adriana, a última então. Vamos lá. Eu tenho a certeza de que tenho um bom coração, mas sei sempre, mas deve ter sido assim, fui sempre boazinha demais, porque gosto de agradar. E meu ex-namorado era narcisista, sofri muito no término, porque ele foi totalmente frio no término e ingrato. Uau, uau, uau. Adriana, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma próxima live, você me traz esse tema, porque isso aqui tem muita informação, é muito rico em informação o que você trouxe aqui. Pode ser assim? Por quê? Porque eu quero te dar a atenção devida sobre esse tema aqui,
é um tema que não só você, como várias pessoas aqui já passaram. Todo mundo quer ter esse entendimento. Pode ser assim? Amanda, beijo, libera logo esse curso e agora eu vou terminar de ler aquele livro. Ela já sabe, é isso aí. Gente, mais uma vez, gratidão. Todos que estão aqui. Para mim é uma grande honra. Gente, para mim é como se eu estivesse em casa aqui com vocês. Eu não estou vendo a cara de vocês. Mas eu estou aqui batendo papo com vocês. Então, boa noite para vocês. Um beijo no seu coração e fica com Deus. Até breve.